Olá, boa noite a todos. Espero que vocês estejam bem. É muito bom ter vocês aqui novamente para o nosso estudo de hoje. Por favor, se tiver alguma dificuldade aí com áudio ou vídeo, me avisem. Eu já estou enxergando vocês aqui. E é muito bom que vocês estejam todos aqui. Boa noite, tá muito frio por aí? Parece que tá, né? Todo mundo aí escondidinho no frio. Muito bem, que bom que nós estamos juntos aqui para mais uma noite de estudo sobre a vida de Jesus. E vamos lá, vamos começar nosso estudo para a gente aproveitar da melhor maneira enquanto o pessoal ainda vai chegando, conforme a turma vai chegando, vai pegando a sequência também desse nosso tempo. Hoje eu quero conversar com vocês sobre algumas pessoas que tiveram um momento muito importante, cada uma a seu tempo, na vida de Jesus, especialmente no início da vida de Jesus, né? na sua infância, nos primeiros dias. Na verdade, algumas dessas pessoas vão ter contato, inclusive, com a gestação de Maria. E são pessoas que têm uma história muito interessante. Eu vou falar de alguns deles essa noite, explicar alguns contextos e extrair alguns significados para a gente aqui, tá bom? Uma primeira pessoa que vai aparecer na história importante, uma pessoa de importante destaque que vai aparecer na história dos primeiros dias aqui, ainda na gestação, é a prima de Maria. O nome dela é Isabel. E essa Isabel era uma mulher mais velha e ela era casada com um sacerdote em Israel chamado Zacarias. E quando Maria foi visitar a Isabel, ela teve um momento muito importante. As duas viveram um momento muito importante, porque a Isabel também estava grávida. E o filho de Isabel vai se chamar João Batista e vai ser, como primo de Jesus, vai ser uma pessoa muito importante na história dele. E essa Isabel, uma mulher que era mais velha e inclusive vive uma experiência espiritual muito importante com Deus também, ela, ao receber a visita da Maria, antes que Maria falasse qualquer coisa para ela sobre a sua gestação, sua gravidez, ela, Isabel, sentiu o seu bebê se mexendo e teve uma experiência sobrenatural ali, uma experiência espiritual profunda de discernimento, de entender que Maria estava grávida. E ela começou a falar para Maria coisas muito importantes, muito impactantes, confirmando para Maria, recebendo de Deus essa palavra e confirmando para Maria tudo aquilo que Maria tinha ouvido a respeito do filho que ia ter. Seu filho vai ser muito importante, Deus está com você, você é agraciada, você entre as mulheres é a mais agraciada de todas, é uma bem-aventurada. E ela começa a falar para Maria essas confirmações espirituais. Nisso, a Maria agradece a Deus, elas têm um momento muito profundo ali de devoção, e Maria canta um hino que é conhecido como Magnificat, que a gente tem na Bíblia, isso lá no livro de Lucas escrito, um longo trecho em que Maria começa a cantar um hino dizendo: eu sou serva do Senhor e ele me achou agraciada, e a partir de hoje as mulheres todas no mundo me chamarão de bem-aventurada, e porque eu vou dar à luz ao filho do Senhor, ao filho do nosso Deus, e esse menino vai ser muito importante para todo o povo de Israel. E ela tem esse momento muito importante de devoção. E essa relação das duas ali é muito forte, inclusive pelo fato de Isabel sendo prima de Maria e dando à luz João Batista, e a história de João Batista e de Jesus vai se encontrar um pouco lá para frente, quando eles são adultos, de uma maneira muito importante. E o significado assim bem especial dessa expressão, dessa história aqui, é que a Isabel ela se comporta na vida de Maria como aquela pessoa que confirma, aquela pessoa que autentica
que é usada por Deus para confirmar o que de mais importante Maria carregava, a sua própria vocação. É uma segurança que a Maria recebe. Imagine você, uma menina, ainda vivendo todas aquelas relações e surpresas com tudo o que estava acontecendo. Uma menina que estava assustada, a gente viu isso bastante semana passada, que quando chega na casa dessa prima, uma mulher mais velha, mais experiente, mais segura, que foi usada por Deus para confirmar na vida dela aquilo que ela tinha ainda como suspeita, como temor. É por causa da confirmação de Isabel que a Maria fecha essa questão, ela fecha essa conta naquele momento. Então ela consegue dizer para Deus: eu te agradeço, muito obrigado. O Senhor confirmou aquilo que eu tinha recebido como orientação do anjo. O Senhor confirmou aquilo que eu sinto no meu coração. E isso é muito interessante, porque a gente na vida, muitas vezes, precisa dessas experiências de confirmação. A gente sentiu no coração algo, a gente acha que foi Deus quem nos direcionou para fazer alguma coisa na vida, uma decisão que a gente tem que tomar, uma vocação que a gente tem que assumir, algo dentro de nós que vive nos dizendo, nos chamando a atenção para uma direção que a gente tem que seguir na vida, e a gente começa a submeter essas impressões, esses sentimentos a Deus, a si mesmo, a própria consciência. A gente começa a perguntar: será que eu estou certo? Será que eu estou certa? Será que eu entendi bem? Será que é para lá que eu tenho que ir mesmo? Será que eu tenho que fazer isso da minha vida? E aí, de repente, a gente vive algumas experiências de confirmação. Ou é alguém que vem falar conosco exatamente o que a gente precisava ouvir sem saber nada da nossa história. Ou é alguém que vem nos trazendo uma palavra tão direta a respeito de uma decisão que a gente tem que tomar. Ou são as pessoas que ao nosso redor confirmam, através de palavras de afirmação, de afeto, de reconhecimento, aquilo que a gente já sabe sobre si. Alguém que vem dizer que vê em nós habilidades que a gente acha que tem. Alguém que vem dizer para nós a respeito de um caminho que a gente tem que seguir, que é exatamente o que a nossa vocação pede. Essas confirmações que na vida acontecem através de pessoas. A gente precisa disso. E de vez em quando a gente vive essas experiências confirmatórias. E elas são esse tipo de experiência que a Maria está vivendo. E é muito bom quando isso acontece. A gente recebe uma resposta vinda de Deus através de pessoas, através de conversas, através de um livro, através de uma mensagem, através de alguma coisa, de algum sinal. E ali não fica dúvida, a gente só consegue olhar para Deus e falar: obrigado, o Senhor falou comigo. Eu sei que agora eu recebi uma confirmação, eu só precisava ouvir isso para fazer o que eu tenho que fazer. E isso tem um poder muito grande, as palavras confirmatórias têm um poder muito grande para nós. É por isso que muitas vezes a gente tem essa prática de submeter a consciência, o desejo, o impulso, a ideia em oração. E esperar algum sinal, alguma confirmação de Deus. E quando ela vem, isso nos traz muita segurança. Por outro lado, essa história também nos mostra o quanto é importante a gente servir de referência confirmatória para as pessoas. É muito bom que a gente fale para as pessoas o que de bom vê nelas. É muito bom a gente reconhecer direcionamentos e caminhos na vida das pessoas. É muito bom a gente treinar a própria boca para ser usado por Deus para levar uma palavra boa de confirmação e de referência e de autorização, de bênção para as pessoas. Isso é muito bom. É muito bom quando a gente faz isso para os filhos, quando a gente faz isso para o cônjuge, quando a gente faz isso para os amigos, quando a gente faz isso no ambiente de trabalho, quando a gente faz isso nas amizades. Quando a gente se torna portador de uma confirmação para as pessoas. É muito bom. É muito bom ter o olhar atento e falar algo bom que a gente vê no que as pessoas estão fazendo. Olha, isso, eu gosto do seu jeito de cozinhar. Olha, eu acho muito bacana esse seu olhar artístico. Você já pensou em investir mais nisso? Você é muito bom em ouvir as pessoas e perceber. Você já pensou em atuar nesse negócio? Fazer isso com os filhos. Isso tem um poder tremendo.
reconhecer nos filhos as suas habilidades e incentivá-los. Os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos, eles precisam muito das nossas confirmações. Nós podemos ser como Isabel na vida deles. Esse encontro de Isabel com Maria tem o poder das palavras confirmatórias. Todos nós precisamos e todos nós podemos oferecer para as pessoas também. Quando Isabel ficou grávida, antes de encontrar Maria, ela já estava grávida ali. Aliás, ela está grávida há um pouco mais de tempo do que a própria Maria, alguns meses antes. Mas quando aconteceu a história de Isabel, aconteceu de uma maneira muito interessante e cheia de mistério e cheia de evento sobrenatural também. Foi um evento sobrenatural com muitos detalhes. Porque o que acontece ali é que ela é casada com João Batista, com Zacarias, os dois são os pais de João Batista. Isabel e Zacarias são casados, eles são primos de Maria. E Zacarias, ele é um sacerdote no templo. E os sacerdotes, no templo que já é a construção do templo de Herodes, que já é o segundo templo em Jerusalém. O primeiro templo tinha sido construído por Salomão e depois de uma época de guerras contra Israel, esse templo foi destruído e reconstruído por Herodes. Nesse templo existia um serviço religioso cheio de muitos elementos. Um sacerdote, que era chamado de o sacerdote, o sumo sacerdote, aquele que prestaria sacrifícios, o João Batista era um, e ele levaria naqueles rituais cheio de encenação e cheio de significados e símbolos, é aquele que representaria o povo todo diante de um altar, de um ambiente sagrado, como que representando o povo na presença de Deus, levando sacrifícios de animais para dentro do templo e se apresentando diante de Deus, pedindo perdão pelos pecados de todo um povo. Ainda era uma religião muito primitiva, aquele judaísmo de Israel naqueles dias, cheio desses elementos de animais imolados, muito sangue, muita movimentação. Os templos e os trabalhos religiosos em Israel eram cheios desses simbolismos todos que chegavam a ser assustadores. E esse homem, ele tinha a responsabilidade de apresentar-se diante de Deus pela fé do povo todo. E, obviamente, ele tinha também a missão de conduzir a espiritualidade de um povo na sua geração. João Batista era um cara assim, ele era um sacerdote. Acontece que ele e a esposa dele não podiam ter filhos. Obviamente que naqueles dias era muito natural que se dissesse que a mulher era estéril. Não se sabia que um homem também podia ser estéril. Portanto, a esterilidade no casamento sempre era responsabilidade feminina. Mais uma para conta de vocês, que já sofreram tanto na história. A culpa sempre era das mulheres. Então, os homens, nem se passava pela cabeça de que um homem podia ser estéril. Eles não podiam ter filhos. E não podendo ter filhos, eles já eram bastante idosos. Eles não eram novinhos, não. E ele ia ao templo prestar os seus sacrifícios, fazer as suas celebrações em representação do povo e tudo, e vivendo essa experiência de ter na sua vida a falta de um filho. É muito importante a gente entender que essa relação, que já era tão importante na nossa sociedade até pouco tempo atrás, muito mais importante, mas naqueles dias carregava um significado muito grande. Você precisava ter um filho e um filho homem, a fim de que a sua história fosse considerada uma história de respeito pela sociedade. Então, para um religioso como João Batista, que passou a vida inteira celebrando a fé, atendendo as pessoas, ensinando as pessoas a buscarem ao Criador, intermediando sacrifícios e rituais, para uma pessoa dessa, não ter um filho era um peso muito grande. Como é que ele, que trata da fé, tem uma falta dessa na vida? As pessoas consideravam aqueles que não podiam ter filhos como alguém amaldiçoado por Deus,
que a crescer e multiplicar, e essa expressão que a gente encontra lá no Gênesis, era muito levada a sério. Então, se Deus me abençoou, eu tenho filhos. Se eu, por acaso, não tenho filhos, e na verdade a culpa era da mulher nesse caso, então alguma coisa Deus está querendo me mostrar, Ele está querendo que eu pague algum pecado. Era mais ou menos a crendice que existia no meio do povo. Então, um casal, que era um casal religioso, que não podia ter filhos, tinha esse peso na vida que fragilizava a sua própria atuação. A gente sabe o que é isso? Quando a gente, por exemplo, tem uma referência religiosa num ambiente religioso, por exemplo, mas tem fragilidades na vida, a gente vive com essas crises, né? Um casal que cuida de casais dentro de uma paróquia, dentro de uma igreja, dentro de um grupo religioso, mas está atravessando problemas no seu casamento. Isso fragiliza, faz com que as pessoas vão para a cama dizendo: como é que eu posso querer cuidar de pessoas se eu não tenho nem o meu casamento bem? Um terapeuta, um psicólogo, uma psicóloga que abre o seu consultório para atender as pessoas, mas não consegue se comunicar com seus filhos, não consegue tratar os seus próprios dilemas. Essas relações todas. Um médico que sabe que consegue ajudar e tantas pessoas, mas não conseguiu tratar um adoecimento da sua mulher, do seu marido. Essas fragilidades que a vida nos impõe diante da nossa missão, diante daquilo que a gente está fazendo na vida. E o Zacarias viveu isso numa intensidade muito grande. Isso lhe roubou, inclusive, a fé e a esperança. Porque é interessante que ele, um dia comum, o texto nos diz que era o seu serviço, era o dia do seu serviço, o rodízio de trabalho, ele tinha que ir lá no templo, ele foi. E ele foi lá prestar o seu serviço religioso, fez todo o ritual, se vestiu adequadamente, cantou as músicas corretas, leu as orações e as rezas adequadas, fez todos os rituais das mesas, das velas, dos pães, e foi passando por todo um processo bem grande que existia no templo, que um sacerdote precisava atravessar. Até que chegou um momento em que ele estava ali sozinho e ele foi visitado por anjo. E um anjo se aproximou de Zacarias e disse assim: Zacarias, você vai ter um filho e a sua mulher vai dar à luz um menino. E esse menino vai ser muito importante, ele vai ser um grande profeta e ele vai ter a missão de preparar a chegada do Messias. E se prepare que isso vai acontecer, a sua mulher vai ficar grávida. Naquela hora, o Zacarias se assustou com o anjo, o texto diz que ele levou um susto muito grande com o anjo ali, e ele descreu daquilo, ele falou: como? Como é que eu, sendo idoso, e a minha mulher sendo idosa, como é que a gente pode ter um filho agora? Isso não é possível, não é verdade, como é que isso vai acontecer? E é tão interessante que esse fenômeno que aconteceu de resposta e reação de Zacarias é tão sintomático, porque ele é um homem da fé, mas ele não acredita mais, ele perdeu a fé. Primeiro, ele levou um susto com o anjo. Obviamente que em qualquer situação a gente poderia ficar assustado com isso. Mas um homem que está vivendo num ambiente espiritual, mesmo tendo se assustado, ele deveria lembrar e prever que os anjos visitam os homens. Ele é um homem experimentado na sua religião, mas ele não tem fé de que aquelas coisas que ele encena são de fato verdadeiras. Outra coisa muito importante, ele, por ser um homem da religião, ele conhece a história do seu povo, ele conhece a história da sua religião. E essa história que está acontecendo com ele é apenas uma repetição de eventos. Houve um outro momento na história de Israel que isso aconteceu desse mesmo jeito. Certa vez, Deus visitou um homem chamado Abraão, e ele era um idoso, casado com uma mulher também já idosa, chamada Sara, e ela não podia ter filhos, ou, a gente não sabe como que eles não podiam ter filhos. E um anjo do Senhor veio ao encontro dos dois e disse que ela iria engravidar na velhice dela, e ela daria à luz a um menino.
e de tantas e tantas questões que acontecem na história deles dois, é o que acontece. Aquela mulher idosa engravida e tem um filho, mesmo tendo passado a vida inteira sem poder ter filho. Interessante que quando o anjo vem falar para o João Batista, para o Zacarias, é isso que vai acontecer com você, ele simplesmente diz, isso não é possível. Mas como não é possível, já aconteceu. No mínimo, ele deveria ter ainda guardado no seu coração aquele pouco de fé que diz, será que está acontecendo de novo? Eu sei que isso já aconteceu uma vez. Mas ele sequer lembrou-se da história, como se aquela história não passasse de apenas uma história de criancinha que ficou guardado num canto empoeirado do coração dele. Ele é um homem que vivia tão perto da fé, mas tão distante de experimentar a fé em Deus. O que é um fenômeno também muito curioso e que acontece muitas vezes. Algumas vezes a gente vive isso, ou vê pessoas que vivem isso, que falam tanto de Deus, que conhecem tanto da história, que conhecem tudo da Bíblia, que praticam os rituais, que dirigem as celebrações, que ensinam o povo, mas são pessoas que não acreditam de verdade. Não acreditam no que elas estão fazendo. Não acreditam no que estão ensinando. Não acreditam no poder de Deus, não acreditam que Deus pode fazer milagre, não acreditam que Ele está vivo. Não acreditam. Elas estão apenas repetindo rituais. Sabe, fazendo as mesmas orações sempre, fazendo as mesmas rezas sempre, indo sempre às mesmas reuniões, aos mesmos cultos, às mesmas celebrações, reproduzindo e repetindo as mesmas festas, sempre, sempre, mas não necessariamente acreditando naquilo que estão pensando, naquilo que estão falando, naquilo que estão ensinando. Isso é um fenômeno triste. É interessante que acontece muito com pessoas que vivem muito imersas no ambiente religioso. Isso acontece muito com filhos de pastores, por exemplo. Pessoas que passam a vida inteira ouvindo as histórias, indo aos rituais, fazendo parte das encenações, conhecendo as histórias, decorando os textos, mas fazendo tudo por obrigação, fazendo tudo por repetição, sem dar significado para aquilo, sem acreditar no que estão fazendo. E é muito forte isso, porque isso rouba das pessoas uma experiência espiritual verdadeira. Faz com que a gente viva uma experiência religiosa sem sentido e vazia. Quando o Zacarias falou para o anjo, como é que isso pode acontecer? Como é que você aparece aqui? Você me assustou. O que está acontecendo? É quase que o anjo dizendo, amigo, você não está falando com Deus? Você não está fazendo rezo? Você fica surpreso quando Deus vem falar com você? O que você estava esperando? Você está procurando Deus e ficou surpreso? Deus está vivo. Deus está aqui. E aí o anjo vira para o João Batista e fala o seguinte, para o Zacarias. Oh, meu Deus, estou errando o nome do camarada o tempo inteiro. É o pai do João Batista. O anjo vira para o Zacarias e diz assim, Zacarias, porque você não acreditou no que eu te falei, você vai ficar mudo agora. E você só vai voltar a conseguir falar quando o seu filho nascer. E o nome que você vai colocar nesse menino vai ser João Batista. E ele vai ser um homem de muita importância histórica. Muita coisa vai acontecer a partir da vida dele. Mas ele vai ficar mudo. Só vai voltar a falar quando ele nascer. Aconteceu na hora. O João Batista ficou mudo, saiu de lá daquele lugar, sem ter como falar com as pessoas, e passou os meses da gestação de Isabel só podendo se comunicar através de escrita. Quando Isabel dá à luz, ele põe o nome do menino de João Batista e volta a falar automaticamente. Agora, o simbolismo disso é muito interessante, que é como se o anjo dissesse assim para ele, se você não acredita no que você ensina, no que você encena, no que você transmite, então você não pode mais falar o que você está falando. Você está perdendo a autorização para falar se você não acredita no que fala. E isso é muito forte, porque embora essas coisas não aconteçam fisicamente, historicamente, concretamente na nossa vida hoje, elas acontecem de modo existencial.
A gente fica mudo quando não crê no que fala. Sabe como? A gente perde a credibilidade. As pessoas começam a olhar pra gente, elas começam a perceber que o que nós estamos falando não tem vida. Não é verdade o que você está falando. Está no nosso olhar. As pessoas percebem no nosso olhar que nós estamos falando da boca para fora. Elas começam a perceber que nós não temos fé. A gente está só reproduzindo. A gente perde a voz, a autoridade da voz, embora continue falando, mas perde a autoridade da voz em casa. Os primeiros a tirarem a nossa autoridade são nossos filhos, com muita rapidez, não é? Se a gente não vive uma vida coerente com aquilo que fala, rapidamente eles começam a dizer pra gente, mas você fala uma coisa e vive outra? Não é assim que funciona? É que nem aquela história que eu me lembro sempre da família que está velando o pai numa paróquia, numa igreja, e ali o sacerdote está fazendo o culto fúnebre, e aí ele começa a falar muito bem daquele homem que morreu, cheio de realizações, um homem de respeito. Aí ele abre o microfone, sobe um amigo e começa a falar: o fulano era maravilhoso, um homem maravilhoso, que fez o bem para todo mundo. Aí levanta mais um: esse homem era maravilhoso. E começou de tanto elogio que foi no microfone, chegou uma hora que a viúva virou para um dos filhos e falou: vê se é seu pai mesmo que está naquele caixão, que não é possível. Entendeu? É dentro de casa que a gente perde credibilidade. A gente perde a autorização existencial para falar. Porque aquilo que a gente fala não é aquilo que a gente vive. Nós hoje não ficamos mudos fisicamente. Seria até melhor que ficássemos. Se cada vez que a nossa vida começasse a se tornar incoerente com aquilo que a gente está ensinando, a gente ficasse mudo, pelo menos a gente diria: vou parar de falar, vou voltar a olhar para a minha vida, aí depois eu falo de novo. Isso é um chamado para a gente tentar ser o máximo coerente o possível de acordo com o que a gente está falando, com aquilo que a gente diz crer. A gente sempre diz crer em muita coisa, mas na verdade a gente só mostra a nossa fé através das obras da nossa vida. A fé não é uma confissão verbal, a fé é um jeito de viver. As nossas palavras têm quase nenhuma utilidade se elas não forem seguidas de uma vida, de uma prática. Por isso que é muito importante a gente sempre, em primeiro lugar, buscar a coerência na vida. Será que eu acredito no que eu estou falando? Isso é muito importante, sempre. Diante das pessoas, diante da vida. Porque é muito interessante que a hipocrisia, ela não é você não conseguir fazer tudo o que você diz que quer fazer. Isso só mostra a sua fragilidade e sua fraqueza. Hipocrisia é você fazer completamente diferente do que o que você diz. É não querer fazer o que você diz. É decidir que você não vai fazer o que você diz. Então é algo muito mais profundo e impactante, cheio de elementos mais impactantes. Então a gente precisa ter essa noção de que a gente tem que tentar ser coerente. Mas a outra coisa que tem que acontecer dentro do nosso coração também é ter uma atitude de humildade com as pessoas. E sempre dizer para todo mundo, e sempre mostrar para todo mundo: eu creio nisso, eu quero viver essa vida, eu acredito nessa vida, e eu não consigo sempre, mas eu vou tentar. Às vezes eu não consigo acreditar em tudo que eu estou ouvindo e falando, mas eu quero acreditar. Eu não sou a referência de tudo que eu digo, mas eu estou tentando viver essas coisas. Porque quando a gente tem uma atitude de humildade, a gente volta a ter credibilidade para falar. Isso especialmente diante das pessoas com quem a gente mais vive. Porque quem tem filhos, por exemplo, e quem vive casado, quem vive junto com gente, sempre vai ser visto nas suas incoerências e nas suas fragilidades. São as pessoas que vivem conosco que veem quem nós somos de verdade. Então, se elas nos ouvirem dizer que a gente sabe tudo,
que a gente faz tudo, que a gente é melhor que todo mundo, que a gente sempre acerta, na primeira oportunidade que a gente fez uma bobagem, acabou toda a nossa credibilidade. A gente ficou mudo, elas não nos ouvem mais. Mas se a gente tiver uma atitude humilde de quem diz, eu acredito nisso que eu estou falando, a gente deve viver desse jeito. Eu estou dizendo isso para você porque eu quero o seu bem. Mesmo quando eu não consigo, essa ainda continua sendo a coisa certa a se fazer. E eu vou ser o primeiro a pedir desculpas quando eu não tiver feito o que eu tenho que fazer. Isso é o que nos dá credibilidade para viver com as pessoas. Nós não somos perfeitos. A nossa fé não é irretocável. A gente tem dúvidas, a gente fica triste, a gente se confunde, a gente erra. O que está ao nosso alcance é a humildade e o reconhecimento. A gente precisa fazer isso, a gente precisa aprender a pedir perdão para as pessoas com quem a gente vive. A gente precisa aprender a pedir perdão para os próprios filhos. E eu sei que nós temos um desafio muitas vezes de sermos autoridade sobre a vida deles, isso é necessário, exemplo para a vida deles, isso é necessário, mas a gente acha que isso quer dizer não mostrar que errou. Não é verdade. Os nossos filhos precisam saber que a gente erra e precisam saber o que a gente faz quando a gente erra. Se eles aprenderem que pessoas que erram, pedem perdão, reconhecem e refazem o caminho, eles aprenderam o mais importante na vida. Porque se eles aprenderem que o pai deles, a mãe deles é perfeito, eles vão descobrir rapidinho que não são perfeitos. Aí eles vão aprender a mentir. Primeira coisa que criança aprende com adulto é adulto sabe mentir. Meu pai mente para mim. Ele fala que faz uma coisa, mas faz outra. Agora, se os nossos filhos souberem que nós continuamos crendo no que cremos, mesmo quando fazemos errado, e que nós sabemos pedir perdão, e que nós retomamos o nosso caminho e assumimos as consequências, eles aprenderam as lições mais importantes que um ser humano precisa aprender na vida, que é o que fazer quando errar. Porque não existe quem não erra. O que existe é que tem gente que sabe o que fazer quando erra. Nós precisamos aprender a saber o que fazer quando erra. Nós precisamos aprender a saber o que fazer quando não entende. A saber o que fazer quando não está crendo completamente. A saber o que fazer quando não está na melhor das suas possibilidades e atuações. É isso que nós, como seres humanos, precisamos aprender. E essa história do Zacarias, ela me enche de significados, especialmente eu, que sou uma pessoa que falo, que ensino, que tem uma função no mundo semelhante a de Zacarias. Eu preciso sempre lembrar dessa história para dizer, a autoridade de falar está no que eu creio. É por isso que eu tento sempre falar aquilo que eu creio. E sempre tento dizer para as pessoas, estamos todos juntos tentando viver esse negócio, porque eu ainda não sei. Eu creio nisso e a gente precisa aprender como fazer isso no dia a dia. A nossa autoridade está nesse tipo de situação, nessa relação. Quando a gente sai dessa história aqui, dessa casa de Zacarias e Isabel, pessoas que viveram experiências extraordinárias em torno da vida de Jesus, a gente volta para a história do nascimento de Jesus e descobre que ele vai nascer. Ele nasce numa cidade chamada Belém, embora seja de um outro lugar chamado Nazaré. E Jesus Cristo vai nascer em Belém, numa cidade muito pequena, assim como Nazaré também era, um lugar desprezado, muito pequeno, sem importância alguma. Jesus não vai nascer num palácio em Jerusalém, mas ele vai nascer num lugar muito humilde, muito, muito simples, tanto na cidade onde ele vai ser criado, como na cidade onde ele vai nascer em Belém. Sua família precisava fazer um recenseamento, um órgão parecido com um IBGE que fazia contagem dos habitantes de cada região, e era necessário que fosse feito na cidade da família do homem. E a cidade da família de José, o pai de Jesus, era esse lugar chamado Belém. Viajaram para lá, Maria grávida,
e chegaram num lugar onde não havia mais lugar nenhum para se hospedar, não havia mais hospedaria nenhuma disponível, porque esse tempo era um tempo de trânsito muito grande, porque todo mundo estava precisando se alistar para fazer um recenseamento da população. E aí a gente conhece um bocadinho da história. Jesus vai nascer numa manjedoura, num estábulo, entre os animais, porque é o único lugar que ele consegue, a Maria consegue ser abrigada junto com José, e Jesus vai nascer ali. E a gente vai falar depois ainda sobre vários desses significados todos, mas quando Jesus Cristo, depois que já nasceu, eles voltaram para Nazaré, logo nos primeiros dias fazia parte da tradição religiosa daquele povo que o menino, a criança, o recém-nascido, até o 8º dia fosse apresentado num templo. Mais uma vez eles foram para lá, na verdade agora para Jerusalém, mas para ir para o templo, não mais para a casa da prima, foram direto para o templo e lá ele iria ser apresentado como um ritual de consagração a Deus. E quando chegaram lá, 2 pessoas marcam a história dos dois. A primeira é uma mulher chamada Ana, uma profetisa em Israel, assim que se dizia sobre ela. E ela passava o tempo que ela tinha disponível, próximo de onde ficava o Templo de Salomão, e ela passava aquele dia, o dia que ela podia, anunciando a mensagem do Evangelho. E ela ensinava sobre o Messias, ela falava do Messias, ela ensinava essas coisas todas. Quando Maria e José chegam no templo para apresentar Jesus, antes de entrarem, eles encontram essa mulher, essa Ana. E ela olha para Jesus e profetiza para todo mundo, dizendo: ele sim é o Messias, aquele que vai nos salvar e nos libertar. Todo mundo fica maravilhado com aquilo, porque já se conhecia sobre essa atividade, esse trabalho da Ana. E a importância do que acontece ali com a história da Ana, que é muito interessante, muito grande, tanto naquele contexto como em todos os momentos da nossa vida, é que a Ana, como uma profetisa, ela é aquela pessoa que tem uma função na sua sociedade, no seu grupo, de lembrar a todos sempre daquilo que é verdadeiro, daquilo que vai acontecer, daquilo que é a verdade, daquilo que importa. Essa é a função do profeta. Ele é uma figura que desde o Antigo Testamento estava muito presente na história de Israel. Homens e mulheres faziam isso, e a gente vê Ana, uma mulher, fazendo isso ali. E a função que eles têm é de lembrar todo mundo a direção certa da vida. Eles estavam lembrando as pessoas que Deus tem um plano nessa história, que ainda vai chegar um Messias aqui, que todos têm que olhar para Deus, que todos têm que seguir a Deus. Isso é muito necessário, porque também é muito natural que a gente se distraia na vida. A gente se distrai com muita coisa. A gente se distrai com os afazeres, a gente se distrai com as tarefas, com as responsabilidades, a gente se distrai com os desejos, com os objetivos, com as vontades. A gente se distrai com o próprio peso das dores que carrega, do sofrimento que tem na vida. É uma maneira de distrair-se do que é verdadeiro. O que isso quer dizer? Que distração é tudo aquilo que nos tira o olhar daquilo que é verdadeiro, daquilo que é essencial na vida, daquilo que é eterno. Então a gente se esquece de viver, porque está mais preocupado em fazer um monte de coisa funcionar. A gente se esquece do amor, porque começa a viver rotinas desgastantes nos relacionamentos, no casamento, e vai fazendo um monte de coisa que não tem nenhuma necessidade e esqueceu do mais importante, que é viver amando. A gente se esquece do coração dos filhos porque está mais preocupado com as notas e com o resultado acadêmico e com o futuro promissor que ele tem que ter. A gente tem essa mania de se distrair. A gente se distrai com as coisas mais passageiras, vaidosas e tolas, e se esquece que a nossa alma precisa de transcendência, a nossa alma precisa de devoção, a nossa alma precisa de fé, a nossa alma precisa de Deus. Mas a gente se distrai com tanta coisa tola e a vida vai engolindo a gente. E porque se distrai com essas coisas todas, a gente começa a perder as referências dos valores verdadeiros. É muito comum
a gente começa a esquecer o que é solidariedade, a gente começa a esquecer a importância de olhar para o lado, a gente começa a esquecer a importância de entender a dor do outro, a gente começa a ficar egoísta, a gente começa a ficar distante, isolado, a gente começa a achar que tem que cada um que lute por si mesmo, a gente começa a achar que o mundo é uma selva, a gente começa a ficar mesquinho, apegado às coisas, amedrontado com o futuro. Essas coisas vão roubando os nossos valores. A gente vai se distraindo e vai deixando o coração tomar rumos distantes. Por isso que a gente precisa das profetisas e dos profetas. São as pessoas que nos lembram. Opa, tá todo mundo indo para o caminho errado, volta para cá. A direção é aquela. E essas pessoas, elas não estão só no templo religioso, não. E especialmente, muitas vezes, nem estão lá. Essas pessoas estão na vida. É gente que nos lembra que o coração precisa de poesia, de arte, de alegria. É uma profetisa, é um profeta que está falando para a gente, peraí, é mais importante isso do que um monte de coisa que vocês estão fazendo. É gente que nos lembra que as pessoas são mais importantes que o dinheiro. É gente que nos lembra que é mais importante viver em equilíbrio com o planeta do que consumindo tudo sem cuidado nenhum. É gente que nos nossos dias nos lembra que esse planeta vai esgotar. Essas pessoas que estão nos avisando nas últimas décadas no mundo de que a gente não pode acabar com o planeta, eles são profetas. São pessoas que nos lembram que a vida é uma outra coisa, não essa correria maluca que a gente está vivendo. Assim como são as pessoas que nos lembram que o nosso coração é espiritual, que a gente precisa olhar para a divindade. São as pessoas que nos lembram que a gente tem que olhar para Jesus, que a gente tem que caminhar na direção dele. As pessoas que nos lembram do que é importante, do que é essencial na vida. A Isabel, a Ana, nós estamos falando da Ana agora. A Ana, a profetisa em Jerusalém, ela é essa mulher e ela simboliza todos esses trabalhos proféticos que há no mundo. De pessoas, homens e mulheres, que nos lembram o que é importante. Seja através da arte, seja através da política, seja através dos temas comportamentais, seja através da religião, seja através das leis, seja através do que for. São pessoas que nos lembram. A sociedade está indo para um lugar errado. O nosso grupo está olhando para a direção errada. Vamos voltar e olhar para a direção certa. Cada vez que a gente assume um papel assim, de lembrar os outros do que é essencial, do que é importante, nós estamos fazendo o trabalho que essa mulher estava fazendo, de anunciar aquilo que era importante em Israel. E depois que o José e a Maria viveram esse momento extraordinário com a Ana, eles foram viver um momento ainda mais importante com um homem chamado Simeão, um dos sacerdotes que estava no plantão para fazer esse ritual de receber crianças e consagrá-las a Deus. E aí entram no templo José, Maria, para oferecer seus sacrifícios e apresentar Jesus. Quando eles entregam Jesus no colo de Simeão, Simeão pega Jesus no colo, Jesus tinha apenas 8 dias de vida, era com esse tempo de vida que eles faziam esse ritual. Simeão pega Jesus no colo, levanta o menino e começa a fazer uma oração, e dizendo assim: meu Senhor, Deus de Israel, obrigado porque eu agora estou vendo a sua salvação. Como o Senhor me prometeu que eu não morreria antes de pegar nos meus braços o Salvador, o Messias. E aí ele fala assim: pode me levar em paz agora, pode me despedir da terra, eu já estou pronto para ir. Isso é um dos momentos mais bonitos que a gente vê um homem vivendo ali com Jesus. Esse homem Simeão, um sacerdote, tinha vivido suas experiências com Deus e de alguma maneira ele entendeu no coração dele, porque Deus lhe comunicou isso, que ele não morreria sem ver, antes de ver a chegada do Messias. O Messias prometido aos antigos em Israel. Há pelo menos 500 anos essa história estava ganhando densidade, com detalhes, com registros. Vai nascer um Messias.
e ele vai salvar o meu povo de suas mazelas e das suas tragédias e da sua perdição. E ele vai guiar o meu povo para uma vida de luz, de paz. Isso era um anseio daquele povo de Israel. E o Simeão, já 500 anos de história já passaram. Muita gente esperou que isso acontecesse, mas de alguma maneira o coração dele dizia: vai acontecer comigo, eu vou ver o Messias. E aí, quando ele vê aquele menino, e ele sabe ali, Deus falou com ele, ele falou: é ele, é o Messias. Ele pega aquele menino no colo e ele faz essa oração maravilhosa, dizendo: obrigado porque o Senhor cumpriu o que estava no meu coração e eu vi o que eu precisava ver. E agora eu já posso até morrer em paz. Pronto, eu já cumpri o que tinha que cumprir na terra. Eu sempre achei, há muito tempo já que essa história fala com o meu coração, há bastante tempo ela mexe comigo e fala no meu coração. Porque essa é uma das experiências da vida, das mais ricas, significativas, poéticas. A experiência de uma pessoa que consegue, que tem condição, que tem tempo, porque envelhece e envelhece bem, de ver acontecer na vida aquilo que o seu coração ansiou, desejou, aquilo que ele acreditou que iria acontecer. E depois de ver essas coisas acontecendo, ele disse: pronto, agora é lucro. O tempo que eu ficar, eu não sei quanto tempo vai ser, mas eu já vi o que eu tinha que ver. Uma história humana cheia de poesia, cheia de profundidade existencial. Nem todo mundo vive esse tipo de experiência, porque nem todo mundo consegue viver o tempo necessário para enxergar o seu coração se realizando no que a vida lhe deu. Aquela sensação de muitas vezes a gente dizer: pronto, os meus filhos estão criados, eu vi os meus netos, eu consegui realizar algumas coisas, eu posso ir em paz. Deve ser uma coisa extraordinária a gente fazer um combinado com Deus, com a vida e com a morte. Deve ser uma coisa extraordinária chegar no final da vida com a paz de quem diz: eu já fiz, agora eu estou no lucro. Quando for, não temerei mais. Isso mostra o quanto também o nosso coração ainda precisa se acertar com as coisas da vida, enquanto a gente ainda não sente isso, de dizer: eu já vi o que eu tinha que ver. E essa experiência de você chegar ao fim, tendo podido experimentar, essa realidade de experimentar esses eventos se concretizando, deve ser algo extraordinário na vida. Deve ser algo extraordinário. Agora tem uma outra questão também muito importante, que é muito objetiva daquele momento, é que o Simeão, ele viu na experiência da sua vida aquilo que é a melhor visão que uma pessoa pode ter. Ele conseguiu enxergar Jesus naquele menino. Ele conseguiu enxergar Deus na vida dele. Ele conseguiu enxergar o significado da sua vida na sua frente. E quando ele viu Jesus, quando ele entendeu o que estava acontecendo, todas as outras coisas têm a sua importância diminuída na vida. Se eu experimentei o que é de mais importante na existência, tudo mais agora é secundário. Se eu tiver, tudo bem. Se eu morrer antes de ter, tudo bem também. É como se ele tivesse dito o seguinte: não existe nada mais nesse mundo que possa trazer para mim o significado que esse momento me trouxe. Eu encontrei Deus. Se eu encontrei Deus, tudo mais que eu encontrar agora vai ser menor. Eu encontrei Deus. Eu vi Jesus. Os meus olhos abriram espiritualmente. A minha alma encontrou sentido. A minha fé tem direção. Todo o resto é secundário. Eu quero trabalhar, conquistar e viajar. Mas se isso não acontecer,
Não tem problema. Ah, eu quero ter pessoa, eu quero me casar, quero me relacionar, quero viver bem. Mas se nem isso acontecer, também não tem tanto problema. Ah, eu quero me realizar em um monte de coisa na vida. Mas se todas essas coisas não acontecerem, também não tem tanto problema. Eu vou sentir falta do que eu não tenho. Mas nenhuma dessas realidades é essencial e tem o poder de tirar a experiência que eu acabei de viver. Porque eu vi Deus. Eu entendi Jesus. Eu entendi o Evangelho. E quem vive essa experiência espiritual e vê crescendo em si mesmo essa consciência de Deus, vai aos poucos entendendo o que quer dizer a oração de Simeão. Vai cada vez mais dizendo, se eu viver mais 1 ano, 15 dias ou mais 50 anos, tudo bem. Se eu viver mais 50 anos, eu quero viver da melhor maneira que eu puder. Mas se eu morrer agora, eu já vi o que eu tinha que ver. Eu já enxerguei. Eu acabei de ver o meu Senhor. Essa experiência espiritual de enxergar a Jesus na vida, ela é tão importante e ela é tão definidora da nossa alma, que ela tem sim o poder de colocar todas as outras experiências em segundo plano. Nossas alegrias e nossos medos, nossas vitórias e nossas derrotas, tudo entra num ambiente de relativização. Todas elas são importantes. Muito importante realizar-me na vida, ter coisas, chegar em lugares, viver com pessoas. Cada uma delas tem seu espaço. E eu sou tão livre para dar espaço às coisas que tudo tem espaço. Tem espaço à minha comida preferida. Ah, como é gostoso comer a minha comida preferida. Tem espaço à viagem tão sonhada. Nossa, como eu quero que eu concretizar isso. A vida eu tenho guardado, tenho pesquisado, tenho sonhado. Vai ser uma delícia fazer essa viagem. Tem espaço o meu amor, o meu romance, o meu prazer. Tudo isso tem espaço e tem dignidade. Mas nenhuma dessas realidades pode superar a experiência de ter encontrado Jesus na vida. Esse deve ser o nosso anseio maior. Tão maior que a gente deve se observar, inclusive nas motivações de por que busca a Deus. Porque a gente pode passar uma vida inteira buscando a Deus, não sendo Ele a finalidade da nossa busca, mas sendo Ele um passaporte para um mundo de felicidade que a gente quer encontrar. A gente pode muitas vezes buscar a Deus de uma maneira apenas religiosa, tratando Deus como um meio para a gente alcançar o que é secundário, como se fosse primário, como se fosse essencial. Deus deixa de ser a nossa busca essencial na vida e passa a ser um mecanismo, um meio. A minha religião se torna isso. Eu faço coisas, eu vou nos lugares para que Deus me dê o que eu quero. Se eu não for e não fizer, Ele fica bravo comigo e não me dá. Mas se eu fizer o que Ele quer, Ele vai me dar o que eu quero. Isso chama-se barganha. O que Simeão falou não foi, nossa, eu encostei em Deus, agora eu vou realizar todos os meus sonhos. Não. Ele disse assim, eu vi Deus. Tudo agora ficou relativo. Se acontecer, tudo bem. Se eu morrer hoje, eu morro feliz. Porque não há nada nesse mundo que seja capaz de ser maior do que essa experiência que eu tive com Deus agora. A gente precisa fazer essa avaliação no coração logo de cara. Se nós estamos buscando a Deus ou se estamos indo a Deus para chegar a algum lugar. Se Deus é o nosso passaporte ou Ele é o nosso destino. Se eu tenho o desejo de conhecê-lo para que Ele mate as minhas fomes e sacie as minhas sedes existenciais,
ou se eu estou tratando como alguém que vai me levar para os lugares que eu identifico como as fontes do meu prazer. Deus é, na nossa experiência existencial, Ele é o nosso pão, Ele é a nossa água, Ele é a fonte daquilo que nos satisfaz. Quem nele chega, tudo é transformado em secundário. Essa é a mensagem tão forte que a gente encontra nessa expressão de Simeão. E é sempre o desejo que eu tenho para mim e para todo mundo. Todas as vezes que eu falo alguma coisa, cada mensagem que eu envio, a única coisa que eu desejo é que de pouco em pouco, cada palavra, cada mensagem, cada encontro, faça os nossos olhos se abrirem para Jesus. Que Ele vá se tornando cada vez mais aquele que é suficiente para nós. E que tudo vá se tornando secundário, até que cada um de nós possa orar como Simeão. Pronto, eu já te encontrei. O resto é secundário. Se eu tiver, que bom. Se eu não tiver, paciência. Se eu viver muito tempo, que eu viva bem. Se eu viver só até hoje, que eu morra em paz. Foi essa a oração que o Simeão ofereceu a Deus. E são essas pessoas que elas são coadjuvantes, elas aparecem de modo muito sutil na história, a gente pouco sabe delas, mas elas têm experiências riquíssimas com Jesus, inclusive com um Jesus que ainda não está plenamente expressado como humano. Está no ventre ou ainda é uma criança de até 8 dias. Ele já tem uma experiência com Jesus tão profunda, muito antes de Jesus andar como homem pela terra plenamente e emancipado na presença de todo mundo. E o meu desejo e a minha oração é que essas palavras fiquem no coração de cada um de nós e que Deus abençoe a todos nós. Que cada um de nós deixe essa palavra e esses exemplos e essas pessoas calarem no coração. Desejo que essa noite tenha servido para ser, de alguma maneira, uma palavra de confirmação para algumas de vocês. Como a Isabel era uma palavra de confirmação para Maria. Eu desejo que a gente, que cada um de nós, repense e tome cuidado com a coerência da sua vida e que não fique mudo para a existência, mas continue podendo falar sempre. Desejo que a gente seja lembrado sempre pelos profetas e pelas profetisas do que é essencial e do que é importante na vida. E desejo de todo o coração que a cada dia mais Jesus cresça no olhar de cada um de vocês para que todo o restante seja secundário e ele seja a essência da nossa vida. Amém? E agora eu vou ficar muito feliz em saber se nós temos conversas, se temos comentários, perguntas, tanto no bate-papo, como você já sabe que pode fazer, como agora se você quiser abrir seu microfone e falar conosco, só abre o microfone e nós já vamos conversar com vocês, tá bom?